Graça e paz. Você já cumprimentou essa pessoa linda que está do seu lado? Você já elogiou ela? Já falou quanto ela está bonita? Glória a Deus. Diga paz e provisão. Quando nós pensamos nisso, na quarta passada, a pastora Jaque estava tentando lembrar quando começamos o seminário Paz e Provisão, já tem mais de uma década, com certeza, e eu me recordo do início, quando surgiu a ideia do seminário Paz e Provisão, e conversamos, eu, o apóstolo, pastor José Hilton na época, trocamos algumas ideias e começamos a orar para que Deus desse os temas para o apóstolo. E foi um parto esse tema. Mas hoje o seminário Paz e Provisão não é um seminário só da igreja evangélica em Campo Grande. Muitas igrejas hoje pegam o seminário e reproduzem, não somente no nosso estado, em outros estados da nação. Já foi editado o livro. Quem tem aqui o livro Paz e Provisão? Quem já comprou? Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir na saída. Com certeza você será tremendamente impactado pela leitura, porque aqui o tempo que nós dispomos aqui é um tempo curto, e às vezes nós não temos como trazer todo o ensino que está no livro, mas no livro você tem tempo, você pode destrinchar, você pode avançar, você pode pesquisar, e com certeza você será muito mais edificado. Mas se nós queremos ter paz e provisão, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa é, quando nós fazemos a pergunta correta, é que nós vamos obter a resposta certa. O que é paz? Como obter paz? Será que eu tenho paz? A paz, ela é resultado do quê? Tudo são perguntas que nós devemos fazer. A paz, ela é resultado de confiança, diga confiança. A paz, ela é o resultado de onde está a minha confiança. Por exemplo, se a sua confiança está no governo, os governos mudam. E aí muda o governo, você fica a ver navios. Se a sua confiança está no banco, o banco quebra. Se a tua confiança está no seu amigo, o amigo morre. Então, em quem está a sua confiança? Se a sua confiança está no dinheiro, o dinheiro acaba. Mas eu quero te dizer, se a tua confiança estiver no Senhor, o Senhor nunca morre, Ele nunca acaba, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, aonde está a tua confiança? Se sua confiança está no Senhor, você vai conseguir desfrutar de paz. E a provisão? A provisão depende de quem é o teu Senhor. Quem é aquele que realmente é o Senhor da tua vida? Às vezes você pode dizer assim, não, Jesus é o Senhor da minha vida, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Mas o fato é que o que vai demonstrar que Jesus é o Senhor da sua vida está extremamente ligado em quem você está depositando a sua confiança. Então, às vezes as pessoas falam que Jesus é o Senhor, mas no dia a dia, na sua prática diária, isso não é muito bem claro, porque demonstra que a segurança dela está, às vezes, na conta bancária, a segurança dela está num governante, num político, a segurança dela está no emprego, a segurança dela está, muitas vezes, nas coisas efêmeras, ou nas coisas que se vão, que não tem firmeza, quando a minha segurança e a tua segurança tem que estar no Senhor. Quando nós olhamos os 3 princípios que já foram ministrados, no primeiro princípio, aliança, diga aliança. Aliança é a porta de entrada para que você possa desfrutar de paz e provisão. Por quê? Se você não tiver uma aliança com esse Deus, com Jesus,
se você não estabelecer uma aliança com Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, é a porta de entrada. Nós olhamos para, desde o Antigo Testamento até no Novo, nós olhamos o nosso pai na fé, chamado pai na fé, Abraão, fazendo muitas alianças, muitos altares e estabelecendo alianças com Deus, alianças que se tornaram alianças eternas. A aliança mais conhecida que temos é a aliança do casamento, aonde a palavra de Deus diz que os dois não serão mais dois, mas serão uma só carne. Os dois vão se integrar para se tornar um dentro do casamento, e aí onde vão ter que aprender a viver essa unidade dentro do casamento. Então a aliança mais conhecida que nós temos é o casamento, e a sociedade que nós estamos vivendo, ela tem banalizado o casamento, e é a aliança mais forte que nós temos na sociedade. No entanto, a aliança de Deus com o homem é uma aliança superior a qualquer aliança que nós tenhamos conhecimento. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Jesus você tem direito a essa aliança e tem direito a desfrutar das bênçãos do Senhor. Você tem direito a desfrutar de paz e provisão. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele enfatiza em Cristo Jesus, porque está dizendo, é na aliança em Cristo que eu de fato posso desfrutar de todas as bênçãos, é na aliança em Cristo que eu posso de fato vivenciar uma vida de paz e uma vida de provisão. Então a porta de entrada é Jesus Cristo. E se você nessa noite chegou, está convidado por alguém, veio aqui pela primeira vez, e você ainda não fez essa decisão na sua vida, eu quero te dizer que este é o primeiro passo, é você tomar uma decisão para entrar realmente no refrigério. Quando a gente pensa no refrigério, esses dias estão quentes, e às vezes você está andando no centro da cidade, de repente você entra no banco, e o banco está com aquele arzinho gelado, gostoso, refrigerado, né? E aí, o que você quer? Você não quer sair de lá, você quer ficar lá dentro, mas você tem a fazer e você sai. É exatamente isso que acontece conosco, quando a gente tem uma aliança com Jesus. Entramos no refrigério de Deus, porque você às vezes está com a vida atribulada, está atormentado, você não tem uma direção, mas quando você tem uma aliança com Deus, você entra no refrigério de Deus. O segundo princípio que o nosso apóstolo ministrou aqui foi meditação. Diga meditação. Mostrando que depois que você entra na aliança, é necessário você entrar num processo de meditação. Mas não é aquela meditação que você vai ficar assim, não é isso, né? Alguns já pensam naquela coisa zen, assim, não é isso. É você realmente começar a estudar a palavra de Deus, é você permitir que a palavra de Deus entre dentro de você. Lá em Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. A minha mente, ela só é transformada quando eu me debruço aonde? Na palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu entenda a perfeita vontade de Deus e possa desfrutar dessa paz e provisão, eu preciso entrar nesse processo de meditação. Deus, ele tem um diálogo com Josué lá no capítulo 1, e no versículo 8, Deus fala com Josué exatamente sobre isso, sobre a meditação. O próprio salmista, o Davi, ele fala também sobre a meditação no Salmo 1, falando para quê? Para que não andemos no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios,
no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mas antes temos o nosso prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite, de dia e de noite. E o que é meditar de dia e de noite? É você pegar a palavra de Deus, e hoje nós temos muitas canções que são Bíblia pura, é a palavra de Deus mesmo. Então você às vezes ouvindo uma canção, você está recebendo a palavra de Deus. Você comprando às vezes um CD, baixando na internet, acessando lá na internet, mensagens onde a palavra de Deus está sendo ministrada, você está ali meditando naquelas mensagens. Você pega a Bíblia e você tem uma porção da Bíblia ali que você gosta, um versículo, e você fica com ele aquele o dia inteiro. Na minha vida, muitas vezes, Deus, quando Ele quer falar algo comigo, Ele me dá um versículo somente, e aquele versículo às vezes fica meses, Deus remoendo aquilo dentro de mim, e eu fico meditando, e Deus vai me dando o quê? Revelações cada vez mais profundas acerca daquela verdade. Existem coisas que Deus me mostrou lá atrás. Ontem eu estava conversando com um discípulo sobre isso. Na época que Deus me mostrou algo, cerca de 20 anos atrás, eu falei, eu não falo isso para ninguém, porque se eu falar, vão falar que eu sou maluco, porque na época as pessoas nem compreenderiam se falasse. Hoje é fácil falar, porque o mundo mudou, mas naquela época era doideira. Mas o fato é que esse tipo de revelação que às vezes você tem, às vezes Deus traz simplesmente para você e para você guardar, mas existe aquela coisa prática do dia a dia, que é o ensino da palavra de Deus. São versículos que não precisam de revelação. Por exemplo, o Novo Testamento, se você pegar o Novo Testamento, principalmente as cartas, ela não precisa de revelação, porque ela já está revelada, ali está falando o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então medita naquilo e começa a colocar em prática aquilo. O terceiro princípio que a pastora Jaqueline ministrou aqui na semana passada, fala de unidade, e a importância da unidade, de sermos um, de vivermos. Ela deu vários exemplos aqui, dela e do Titi, o Titi está aqui, ela está viajando, né? Mas foi muito maravilhosa a palavra da pastora Jaque, trazendo exatamente vários exemplos da importância da unidade, falando ali do Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e é como um óleo precioso. Então é maravilhoso viver isso, mas unidade fala de dois serem um, unidade fala do mesmo pensamento, como foi dito na semana passada, Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Um quer ir para Cuiabá, o outro quer ir para São Paulo, eles vão chegar junto? Nunca. E é exatamente unidade, fala de propósito. Lá Jesus, no livro de Mateus capítulo 18, ele fala, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso fala de unidade, é a concordância. E ali quando fala concordar, é com o coração, é quando eu coloco o meu coração junto com o coração do meu irmão, quando há essa concordância. Você que é casado sabe muito bem disso. Às vezes existe o marido, ele quer convencer a mulher a comprar determinada coisa. A mulher, na verdade, ela fala, tá bom, mas ela não concordou. Ela foi vencida, ela foi um voto vencido, porque o marido às vezes insistiu tanto para que comprasse, ela fala, tá bom, então vamos comprar. Então não houve concordância, houve alguém que jogou mão de queda e venceu. Mas depois, quando as coisas dão errada, o que ela vai falar? Ela só vai fazer aquela carinha, olhar 44 e mata você, né? Algumas não fica só no olhar, ela tem uma metralhadora na língua, né? Então, e aí você perde a paciência, o domínio próprio vai embora, e aí você descobre que você é carnal, não é espiritual, e aí a coisa começa a ficar feia dentro de casa. Mas por quê? Porque não houve concordância. E é por isso que, em vez de virar paz dentro da sua casa, virou o quê? Uma guerra. Se instalou uma guerra porque não houve concordância. Então a paz, ela vai ser estabelecida a partir do momento que há concordância. Então precisa haver concordância com a palavra, com Deus, e precisa haver concordância com o cônjuge, com a família, com aqueles que estão interessados naquilo que vocês vão juntos desenvolverem. Dentro da própria liderança, precisa haver
às vezes o casal ele precisa andar em concordância, porque senão começa a divergir, e um vai para um lado, o outro vai para o outro, e aí acaba dando muito problema. E o quarto princípio que hoje nós vamos estudar é sobre obediência. E hoje é a metade do seminário. Exatamente, nós estamos na metade do seminário e é obediência. Diga obediência. Eu sempre digo que as 4 primeiras letras do alfabeto é A, B, C, D, e do crente é O, B, D, C. Então, quando a gente pensa em obediência, nós temos um exemplo na Bíblia, e agora eu gostaria que vocês usassem o telão, porque nós vamos falar vários versículos, e vamos usar o telão, que é muito mais rápido, e nós vamos ser muito mais prático e objetivo do que você ficar folheando a sua Bíblia. É melhor que você anote, escreva, do que você ficar abrindo a Bíblia, e vamos usar o telão. Primeiro Samuel capítulo 15, versículo 22, a parte B desse versículo, e é o texto áureo, ou o texto principal deste princípio chamado obediência. E diz assim: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Diga, obedecer é melhor do que sacrificar. O apóstolo René diz que obedecer é melhor do que perder. Sacrificar é perder. Alguém aqui gosta de perder? Eu falei domingo aqui sobre perder, mas ninguém gosta. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, que a obediência é melhor do que você perder. Ninguém gosta de perder, mas quando você olha para a sua vida, eu entendo que nós estamos na metade desse seminário, e esse é um princípio extremamente importante. E dentro desse princípio tão importante, eu vejo assim, o Espírito Santo iluminou o apóstolo para deixar bem no meio, porque esse princípio é um divisor de águas, para que você possa desfrutar de uma vida cheia de paz, e para que você possa desfrutar de uma vida cheia de provisão. Então a pergunta que eu faço para você, a primeira pergunta que eu faço: você está vivendo em paz? Não precisa me responder, responda só para você. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: você tem tido a provisão? Ou você já está na igreja há vários anos e a sua vida é um alto e baixo? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. Uma hora você está na abundância, outra hora você está na escassez. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que você vive nessa flutuação, parecendo a Bolsa de Valores do Brasil, parecendo o dólar subindo e descendo? Então o que acontece? Por que essa variação? A outra pergunta: o problema está em Deus, sim ou não? Se o problema não está em Deus, o problema está em quem? Hein? Vou perguntar de novo: se o problema não está em Deus, está em quem? Nós é muita gente. Em quem? Em quem? Esse negócio de nós eu não gosto, porque você sai fora do problema, né? Em nós, né? Mas é o nós assim, fora você. É muito fácil a gente sair fora do foco. Fala, eu sou o problema. Quando a gente olha para a palavra aqui, esse texto que foi lido, falou sobre quem? Falou sobre um rei chamado Saul. Nosso apóstolo diz que obedecer é estar sob a autoridade, submeter-se à vontade de alguém. Então diga, obedecer é estar sob a autoridade, é submeter-se à vontade de alguém. Então é você colocar debaixo. Obedecer é você colocar-se debaixo. Então eu quero chamar aqui, vem aqui pastor Edmar, vem aqui jovem, vocês dois aqui. Jesus, lá em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus disse assim: aprendei de mim, fala de mim, que sou manso e humilde de coração. Dá o braço um para o outro aí. Jesus está aqui, né? E obediência é colocar-se debaixo de alguém. Não sei se você já viu 2 bois puxando a carroça,
E geralmente os dois bois, quando puxam a carroça, eles são presos por uma coisa que nós chamamos de canga, que é uma madeira que vai aqui no pescoço de um e a madeira que vai aqui no pescoço do outro. E geralmente, sempre o boi mais forte, o boi mais antigo, mais parrudo assim, é aquele que vai ensinar o outro. Então, se você já teve a oportunidade, se já trabalhou em fazenda, você sabe que você vai pôr o que a gente chama de boi domesticado, o boi que já sabe o caminho, o boi que aprendeu o caminho da obediência. E nós olhamos Jesus, lá em Filipenses 2, fala que Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então Jesus é um modelo, é o maior exemplo de obediência que nós temos na Bíblia, é Jesus. Então Jesus, ele se tornou um modelo e o referencial de obediência, porque ele obedeceu até o ponto de morrer. Ele obedeceu o pai dele. Por quê? Porque o pai o encaminhou com uma missão de resgatar a humanidade, salvar a humanidade. Então quando a gente olha para Jesus, e ele se compara exatamente nesse texto que nós lemos aqui, aprendei de mim que sou manso, essa palavra manso ali é domesticado, essa é a palavra. Então alguém que aprendeu o caminho da obediência, ele está falando assim, aprenda de mim. Então aprender de mim é estar comigo, é estar do meu lado, é caminhar comigo. Então vamos só dar uma caminhadinha aqui, e eu já mostrei esse exemplo algumas vezes aqui, aonde sempre o boi caçulinha, ele quer ir para o lado de lá, ele quer comer um milhozinho que ele vê para o lado de lá, mas como o boi mais velho é muito mais forte que ele segura a onda, então não vai deixar o outro boi desviar. Só que se esse boi aqui for um boi rebelde, ele vai se machucar, e muito, porque ele vai tentar sempre ir, e o boi maior, mais forte, o peso sempre vai ficar sobre o boi menor, a força vai ficar concentrada nele, e ele sempre vai estar se machucando. Vai chegar uma hora que ele fala assim, tem que parar de ser burro, eu sou boi. Né? Ele vai cair a ficha que ele não é um burro, ele é um boi, e aí ele vai, um boi domesticado, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a andar no caminho. Obrigado, tá? Deus abençoe. Olhando essa comparação, o que nós vemos hoje? Nós vemos muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas sendo machucadas, muitas pessoas não prosperando, não tendo provisão, muitas pessoas não tendo paz. Por quê? Porque elas são rebeldes. Ah, pastor, o senhor está me chamando de rebelde? Não, eu não estou te chamando de rebelde. A circunstância que você está vivendo está mostrando com todas as letras que você tem raiz de rebeldia na sua alma. Agora, enquanto você ficar se escondendo por trás dessa casca, você nunca vai desfrutar da verdadeira paz, e você nunca vai desfrutar da verdadeira provisão. Por exemplo, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos de 1 Samuel, quando Deus levanta o profeta Samuel para repreender Saul, por quê? Porque Deus mandou Saul fazer algo. Deus falou, olha, vai lá e destrói todos os amalequitas. Lê todo esse capítulo 15 lá na sua casa. Destrói todos os amalequitas. O que Saul fez? Foi lá e não cumpriu a ordem de Deus. No entanto, quando ele vê Samuel, ele fala que eu executei a palavra do Senhor. E aí Samuel fala assim, se você executou a palavra do Senhor, que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Porque Deus havia mandado exterminar tudo, todos os animais, todas as pessoas, tudo, não era para sobrar nada. De um povo que era um povo extremamente sanguinário, um povo traiçoeiro. E Saul foi levantado para quê? Como um instrumento de justiça. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão, vamos entrar no mérito da obediência. O fato é que Deus falou com Saul, sim ou não?
através de quem Deus falou com Saul? Através de quem? Samuel. Samuel era o profeta na época. Então Deus usou o profeta para falar com Saul o que ele deveria fazer. Da mesma forma, Deus tem usado o nosso apóstolo para nos ensinar o que nós devemos fazer. Deus tem usado homens e mulheres de Deus desse altar para nos ensinar o que nós devemos fazer. E a pergunta é: você está fazendo o que está sendo ensinado? Você está fazendo o que tem saído desse altar? E você está colocando em prática isso na sua vida? Como que eu posso saber se você está colocando em prática ou não? É simples, é só você ver o resultado na sua vida, se as coisas estão funcionando ou não na sua vida. Se as coisas não estão funcionando na sua vida, alguma coisa está errada, porque eu aprendi muito cedo isso. Assim, não tão cedo. Se alguma coisa não está certa na minha vida, só tem duas opções: ou Deus está errado ou eu estou errado. Aí eu descobri que sempre Deus está certo e sempre eu estou errado, então eu vou descobrir onde que eu estou errando. Mas tem gente que está com 50 anos, 60 anos, 70 anos e até hoje não caiu a ficha. Ele ainda continua querendo provar para Deus que Deus está errado. Ele continua querendo provar, às vezes, para o líder dele, que o líder está errado. Meus irmãos, quando eu cheguei aqui na Igreja Evangélica em Campo Grande, fazem 21 anos, eu cheguei aqui, eu era um cabeção mesmo. Sabe o que é um cabeção? É aquele que tem um monte de informação, mas ele só tem informação. Ele é vazio de Deus. E eu lembro, cheguei, tinha um pastor, na época era pastor Edmilson, não era nem apóstolo, não era nem aqui, era um pouco mais para frente aqui na 14. E eu falei: mas Deus, é aqui que o Senhor quer que eu fique? É muito raso de palavra, eu pensava. O melhorzinho que tinha era o apóstolo na época. Quando os outros pregavam, eu dava vontade de sair correndo. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, Jesus? Aí nós mudamos para esse lugar e eu continuei frequentando. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo: tudo o que você sabe está te levando aonde? Meu irmão, estava numa draga. Pensa numa quebradeira, mais quebrado que arroz de quinta, não é nem terceiro mesmo, estava feio, né? Meu aniversário cantaram que eu era magro e dava dó, né? Usava um paletó de uma lista só. Esses dias o Fábio postou uma foto lá da época, daquela época que eu era um palito mesmo. Então, até encontrei o pastor que estava comigo na foto e falou: rapaz, lembrei daquele tempo. Mas você era magro, hein? E domingo chegou aqui o Robson, contemporâneo daquela época. E o Robson, o pastor Robson, e eu olho para o Robson e eu me vejo lá atrás, porque o Robson era igualzinho, magro, né? Falei para meu filho, ele falou assim: aí continua magro? Não, acho que ele emagreceu mais ainda. Mas o fato é que quando a gente pensa nessa história, quando eu olho para trás, o que mudou a minha vida? O que mudou a minha vida é eu perceber que eu era rebelde. Eu perceber que todo o conhecimento que eu tinha na época, ele não me serviu de nada. Por quê? Porque não tinha a aplicação do conhecimento na minha vida. Então, obediência está ligado a você pegar o conhecimento e colocar em prática. Porque você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de cor salteado, de trás para frente, de frente para trás, Senhor, virando cambalhota, você lê a Bíblia, não importa como você sabe. Eu quero te dizer, todo o conhecimento que você tem, se você não aplicar ele à sua vida, isso não vale nada. Por quê? Porque é só um conhecimento. Ele não vai valer nada para você, porque ele não vai funcionar. E a palavra de Deus funciona. Diga: a palavra de Deus funciona. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O interessante é que
o pastor Evaldo falou aqui de ouvides. A Bíblia, quando fala ouvides, na verdade, a tradução mais correta para mim era: se quiserdes e me obedeceres. Porque o sentido da palavra é exatamente essa. Não é ouvido não. É você ouvir e colocar em prática. Se quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Diga: se eu quiser e se eu obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Então o que eu preciso? Eu preciso querer e segundo, eu preciso obedecer. Fala para o seu irmão: você precisa querer e você precisa obedecer. Lá em Mateus 7,24, Jesus pega e diz o seguinte: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o homem que ouve a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, coloca em prática essa palavra de Deus, ele edifica a casa na rocha. O que é edificar a casa na rocha? Não importa a crise que está acontecendo no mundo, ele está em paz. Fizeram uma exposição de pintura para que as pessoas pintassem a paz. E aí, depois chegaram os júris para avaliar os quadros. Então ele chegava assim, estava aquele lago sereno, um patinho lá no meio do lago. Dava uma paz quando olhava para aquele quadro. Aí de repente via só uma águia no céu, céu límpido, uma águia voando. Olhavam um peixe, uma água cristalina, transparente. E assim eram os quadros. De repente eles chegaram num quadro, meu irmão, que estava raios, trovões, chuva, aquele negócio tudo escuro, negro. E numa montanha, assim, numa fresta de uma montanha, estava um ninho de passarinho. Chamaram o pintor, falou assim: você acha que não entendeu o tema que nós pedimos? Nós falamos para retratar a paz. Isso aqui está parecendo uma guerra, uma tempestade, tanto. E aí o pintor falou assim: a paz independe das circunstâncias. Em meio a tudo isso, o passarinho está lá no seu ninho, tranquilo. Então a paz é assim. Não importa se à tua volta um circo está pegando fogo, não importa se o mundo está em polvorosa, você consegue desfrutar de paz, porque a tua confiança não está no mundo, a tua confiança está no Senhor. Então por isso que nós precisamos o quê? Estar firmados aonde? Na rocha. Mas eu só me firmo na rocha se eu colocar em prática a palavra de Deus. Lá no livro de João capítulo 8, versículo 31, 32, Jesus, pois, disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando para judeus que são judeus crentes, e quando Jesus está falando no versículo 31 para judeus crentes, ele está falando assim: se vocês permanecerem no meu ensino, diga, permanecer no ensino. Então o segredo está em permanecer no ensino. Então quer dizer, é ser obediente, é obedecer. Aí quando nós olhamos para a história que nós, voltando lá no começo, Samuel era a autoridade estabelecida por Deus sobre a vida de Saul. Saul era o rei, mas havia uma autoridade sobre ele. Essa autoridade, ele tinha uma conexão com Deus, e ele liberou uma palavra para Saul. Deus não falou diretamente com Saul, Deus usou um homem para falar. Tem muita gente que fala assim: eu não obedeço ao homem, eu só obedeço a Deus. Eu quero te dizer que você está totalmente equivocado, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus organizado. Quando Ele criou o mundo na mais perfeita ordem. Quem está fazendo o mundo virar todo esse inferno aí é o homem, porque Deus deixou o mundo na ordem e mandou o homem cuidar da terra, mandou que a gente cuidasse dessa terra, e o homem não está cuidando da terra, está virando esse caos aí, a natureza se revoltando. Mas o fato é que Deus criou tudo na mais absoluta e perfeita ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus estabeleceu hierarquias. No reino do inferno existe hierarquia, no reino das trevas existe uma hierarquia.
e todos respeitam essa hierarquia no mundo das trevas lá. Se você já teve a experiência de ir para Umbanda e essas outras linhas, aí Candomblé, Quindomblé e tantas outras coisas mais aí, se você andou na magia negra, você sabe que o mundo espiritual das trevas existe uma hierarquia. No mundo espiritual dos anjos também há uma hierarquia. E no mundo aqui, onde Deus estabelece a igreja, existe uma hierarquia. Você quer ir bem? Comece a aprender a ouvir a voz do seu líder. Nós somos uma igreja em células, onde nós trabalhamos debaixo de uma hierarquia. O apóstolo Edmilson tem a sua equipe principal de 12, e assim subsequente às outras equipes, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, e gerações vão se formando uma abaixo da outra, mostrando que existe uma hierarquia sendo estabelecida. Então você precisa compreender que a bênção do Senhor na sua vida está atrelado à hierarquia. Por exemplo, todo líder de célula que é ungido aqui, quem que unge os líderes de célula aqui? Os apóstolos Edmilson e Maria. Você já viu eu ungir alguma vez um líder aqui? Nunca. É sempre os nossos apóstolos. Se eles não estão aqui, nós marcamos para outro dia, e eles, por quê? Porque eles estão transferindo uma autoridade para aquele líder. Então é uma responsabilidade. Então aquele líder, ele está representando os nossos apóstolos, não importa se ele é da primeira geração, segunda, terceira ou quarta. E se aquele líder que está sobre você, líder de célula, ele não souber como resolver o problema, como te ajudar, na verdade líder não resolve o problema, ele orienta, ele dá a direção, ele aponta o caminho, ele mostra, e ele vai buscar na autoridade que está sobre ele, na cobertura espiritual que está sobre ele, e assim subsequentemente. Se ninguém conseguir ajudar, nós vamos chegar no apóstolo Edmilson, e se ele não conseguir, nós vamos buscar na cobertura dele, e assim subsequente. Mas de alguma forma você vai ter o que? Um respaldo. A cobertura, ela é fantástica, ela não é perfeita, mas ela te protege. Diga, a cobertura ela não é perfeita, mas te protege. Eu já andei muito de ônibus, e às vezes eu ficava naquele ponto de ônibus coberto, mas ele é um ponto de ônibus, está ali. Quando o sol, dependendo da posição do sol, ele não faz diferença nenhuma, porque o sol entra tudo dentro, e aí você sai debaixo aí se está chovendo e fazendo sol, você não sabe o que você faz, né? Porque o sol está lá embaixo, começa a chover, casamento de viúva, se afasta para trás, começa a chover, você entra, a chuva é de vento, te molha, e aí você não sabe o que faz. Então a cobertura ela não é perfeita, mas ela te protege, ela te ajuda de alguma forma a te proteger. Então é isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Lamentações 3:21, o profeta Jeremias, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então todos nós passamos por problema. Se você, hoje eu estava conversando com meu filho, ele falando de algumas coisas, eu falei: bem-vindo ao mundo real, meu filho. Esse é o mundo real, onde todo mundo tem problema. Não é só você não, você achava que você era o premiado, você era o da bola. Não, todo mundo, bem-vindo ao mundo real, todo mundo tem problema. Então, agora a questão é a seguinte, a questão é como eu lido com isso. E se eu sou um homem obediente e caminho debaixo de uma cobertura, eu sempre vou ter uma palavra de Deus. Por exemplo, nós estávamos na Coreia, foi muito lindo, maravilhoso, e o apóstolo foi muito marcado pela palavra do bispo Dag. Mas se eu te falar, a experiência mais profunda que eu tive na Coreia foi no quarto com ele, com uma frase que ele virou e apontou e falou para mim, uma frase, aquilo parece que foi uma espada lá dentro do meu espírito, e eu falei: entendi, amado mestre, né? Então, e ele virou e foi fazer as coisas dele, ele só falou o negócio, e aquilo entrou dentro de mim, e eu cheguei aqui, sabe o que eu fiz? Obedeci, comecei a fazer o que ele falou. E como a gente já caminha há muito tempo, ele não precisa me falar meia hora, não, uma frase dele, uma palavra dele, eu já consigo captar, entender o que ele quer. E eu entendi, e eu falei: vou começar a focar no que ele falou para eu focar. Então,
São coisas simples, é você aprender a ouvir o seu líder. Eu vou te dizer, eu estava de manhã preparando essa ministração, e eu fui muito ministrado de manhã pelo livro, lendo o livro, preparando, falando, meu Deus, e pensando quantas vezes tentaram me tirar da rota, quantas vezes tentaram fazer eu sair do trilho, mas sabe que eu não saí? Porque eu ouvi a voz do meu pastor, porque eu tenho um pastor. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho um pastor. Eu sei quem é o meu pastor. Eu sei que tenho o Senhor como meu pastor, mas eu tenho um pastor físico aqui, a quem eu presto conta. Então, você precisa aprender. Eu não presto contas para o meu líder, simplesmente por prestar contas. Eu presto contas para o meu líder, sabe por quê? Porque isso é proteção para mim. Eu lembro quando nós entramos na Visão Celular, e eu comecei a ir para algumas cidades, ministrar encontro. E eu fui para Maringá ministrar encontro, lá na igreja do pastor Newton Tuller, que quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer, que o apóstolo está querendo trazê-lo novamente. E começamos a fazer, e o apóstolo me mandou, eu fui uma semana na frente para preparar todo o encontro, e eu estava lá. Irmão, eu já tinha coordenado vários encontros. Eu fui, acho que da Rede Homens, o homem que mais coordenou encontros. Então, fazia todos os encontros, coordenava, ia para fora. Eu sabia tudo, de cor e salteado, de trás para frente eu sabia como coordenar um encontro. Mas eu montava tudo, e ia lá no escritório do pastor e ligava para ele. Apóstolo, está acontecendo isso, assim. Eu já sabia o que tinha que fazer, mas eu perguntava para ele. Ligava para ele e falava, está assim, o que o senhor acha, como faz? Aí ele dava, tudo que ele falava era o que eu já sabia que tinha que fazer. Mas o que isso fez, me protegia. Passou uns dias, o pastor Newton ficou assim, eu nunca vi isso. Tudo você pergunta para ele. O fato é que eu sabia que aquilo é proteção para mim. Eu tenho um pastor, eu tenho alguém a quem prestar conta. Quando eu entendo a questão da obediência, que Deus ele vai me abençoar, e Mike Murdock fala muito bem isso, falando que Deus ele vai usar uma pessoa para te abençoar, e o diabo vai usar uma pessoa para te destruir. Então eu quero te dizer, a decisão é sua. Você vai ouvir a pessoa que vai te abençoar, ou você vai ouvir a pessoa que vai te destruir. Às vezes a pessoa que você ouve que vai te destruir é você mesmo. Você acaba ouvindo você mesmo, ouvindo a sua voz, ouvindo a voz do homem carnal, e acaba se destruindo. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que na obediência há bênção. Diga, na obediência há bênção. Fidelidade e obediência, elas andam juntos. Nós olhamos que quando Deus ele cria um homem, lá no jardim do Éden, ele cria o homem, dá uma ordem para o homem, e esse homem desobedece essa ordem. Por quê? Porque ele quis andar onde? Na cabeça dele. Foi a serpente, entrou lá, a primeira sessão espírita aconteceu lá no jardim do Éden, né? Satanás incorporou lá na serpente, conversou com Eva deu ouvidos lá para a serpente, e Adão deu ouvidos a Eva. Agora, Deus havia falado o que Adão deveria fazer. Adão sabia o que deveria fazer, que não era comer daquele fruto. Ele sabia que ele não deveria fazer aquilo, mas ele foi lá e fez, e a desgraça está feita até hoje. Então, qual é a intenção de Satanás? É tirar você do propósito. Entenda uma coisa, quando você caminha fora do caminho da obediência, quando você não entende quem é o seu líder, quando você tem um líder para quê? Para você realmente falar com ele. Eu falo assim, as pessoas, elas precisam aprender o que é uma voz de comando. Nós não estamos
no quartel. Mas quando o nosso líder ele libera uma palavra, às vezes o apóstolo ele tem todo um tato, todo um cuidado para falar as coisas aqui. Eu já não sou tão polido assim, mas o apóstolo ele tem todo um tato para falar, né? Às vezes eu fico sentado ali dando risada por dentro, porque eu falo assim, o apóstolo quando ele vai puxar a orelha, ele tem dificuldade de puxar a orelha da igreja, ele tem dificuldade de trazer uma palavra mais ajustada para a igreja, mais dura, né? Mas tem hora que é necessário. Hoje ele já está mais treinado, mas no começo foi difícil para ele fazer isso. Mas hoje, mas por que ele faz isso? Fala, porque ele ama. Porque ele te ama. Então, quando às vezes a gente traz uma palavra apontando o caminho, é porque nós amamos vocês. Porque se eu não amasse você, eu não me importava. Não, a gente chama vocês para responsabilidade, para viver uma vida de obediência. Por quê? Porque amamos vocês e queremos o melhor para vocês. Queremos que você desfrute disso, de paz. Queremos que você desfrute da provisão plena. E é por isso que nós trazemos a palavra de Deus. É por isso que nós orientamos. É por isso que nós ensinamos. Para quê? Para que você possa pegar essa palavra e colocar em prática na sua vida. Porque quando você coloca isso em prática na sua vida, quando Satanás bater lá na porta da sua casa, você vai saber como falar. Eu gosto muito de uma frase de Morris Cerullo, que ele diz assim: para trás da linha, Satanás. Então, quando você tem a palavra de Deus, se o capeta entrar na sua casa, você vai falar: para trás do portão, Satanás. Por quê? Porque quem manda lá é o Senhor, e a autoridade que Deus te deu, Ele constituiu sobre a sua casa. Então, às vezes você fala assim: minha casa está parecendo um inferno. Está parecendo um inferno por quê? Porque algum problema de autoridade está tendo. Você não está vivendo debaixo da obediência plena. Porque se você estiver debaixo da obediência plena, é bem verdade que muitas vezes você vai ser testado. Às vezes vai vir o teste, vai vir a prova. Mas o fato é que o teste, a prova não é a vida toda. Tem gente que há 20 anos está tendo teste. Que negócio é esse, meu irmão? Então tem alguma coisa errada. Está sendo sempre reprovado no teste. Então o teste é por um tempo, a prova é por um tempo. Agora, se aquilo perdura muito tempo na sua vida, meu irmão, não é teste mais, não é prova, tem alguma coisa errada. Confessa o pecado. Para encerrar, 2 Crônicas 7,14, projeto na tela para mim. Aqui Deus, Ele levanta o rei Salomão, e ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus quer sarar, Deus quer curar. O maior interessado em que você vá bem é Deus. Mas para que isso aconteça, precisa haver uma ação do homem, e a ação do homem é essa. A partícula C no começo do versículo é uma condicional. Você pode entrar e desfrutar de tudo que Deus tem, se você quiser. Quando lemos o texto, se quiserdes, quer dizer, é uma condição, é uma decisão. Você decide o que você vai fazer. Então, se você que tem o conhecimento de Deus, é chamado pelo nome de Deus, você se humilhar. E eu vejo que muitas pessoas não obedecem porque são orgulhosos. Mas não é orgulhoso, aquele orgulhoso do nariz empinado, não. Porque não é esse tipo de orgulho. É aquele orgulho onde ele não se rende, ele não se dobra. Ele é o boi novo que não quer se render ao boi velho. E aí, por quê? Porque ele é orgulhoso. Então, se você não se humilhar e falar assim: eu preciso de ajuda. Se você não se humilhar e falar: eu preciso de ajuda realmente, e você não se humilhar e reconhecer os seus defeitos, porque tem gente que tem muito defeito, só que o maior problema dele é que ele não reconhece os defeitos que tem, ele acha que ele é o bom, e é por isso que a vida dele não muda. Por quê? Porque não reconhece os defeitos. Então, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se desviar dos maus caminhos. Então, quer dizer, o caminho mau. Então o que está falando? Arrependimento. Diga arrependimento. Se coloque em pé. A chave é arrependimento. Então, se o teu coração é um coração obstinado, duro,
você precisa se arrepender, precisa ter um coração de arrependimento, de voltar e falar: Senhor, eu preciso de fato ter um coração obediente. Obedecer é fácil, sim ou não? Não é fácil. Para a velha natureza não é fácil, para essa natureza caída adâmica não é fácil. Então, por exemplo, essa semana eu tive a minha macrocélula ontem, e eu passei um comando para todos os líderes de célula, para que nós não tenhamos célula essa semana. A célula foi ontem. Sabe por quê? Porque a gente não pode sobrecarregar os discípulos. Mas teve um 12 meu que me ligou hoje, falou: pastor, eu estou te ligando para saber se eu poderia, porque vai ter a célula das mulheres tal dia, e os homens vieram e falaram: a gente vai ter que levar as mulheres, a gente poderia ter célula? Então, aí você vê um líder que está antenado, você vê um líder que vai muito bem, e que vai romper. Por quê? Porque ele entende o princípio da autoridade. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a ir bem. Eu não sou melhor do que ninguém, queridos. O apóstolo não é melhor que ninguém, mas Deus escolheu o apóstolo Edmilson e a apóstola Marisa, e acabou. Deus chamou eles. Um dia Miriam quis peitar o irmão Moisés, porque era a irmã mais velha, achava que podia falar qualquer coisa, ficou leprosa. Por quê? Porque ela achava que podia dar de dedo, porque era a irmã mais velha. Mas entenda uma coisa: Deus estabeleceu, e quando Deus estabelece, ninguém tira. Foi uma das frases que eu mais ouvi do apóstolo no início do meu chamado aqui na evangélica. Quando o homem te estabelece, o homem te tira. Quando Deus te estabelece, ninguém te tira. Então, deixa Deus estabelecer a sua vida. Deixa Deus. O que eu mais ouvi aqui quando eu cheguei é: aqui não tem oportunidade para você, aqui é só a família. Eu fiz de conta do sapinho surdo, né? Eu fiquei na minha, e fui subindo, e fui subindo, e não dando ouvido para o quê? Para conversa de pessoas que só querem tirar você do foco. Porque o que acontece? O apóstolo Edmilson não é o seu limite, eu não sou o seu limite. Apóstolo René Terra Nova não é o seu limite, o seu líder não é o seu limite. Você pode chegar aonde você quiser, desde que você saiba trilhar o caminho da obediência, porque é Deus que vai te estabelecer. O exemplo mais claro que nós temos na Bíblia é de Davi. Estude a história de Davi, leia a história de Davi. Um discípulo, podemos dizer assim, extremamente obediente ao seu líder, que até quando o líder morreu, que o líder era terrível, ele chora a morte do líder, de tanto que amava o líder, mas o líder só queria matar ele, o líder queria ver ele morto, mas ele honrou o líder dele até o final. E aí o que Deus fez? Deus o estabeleceu. E o que me chama mais atenção em Davi é que quando Deus estabeleceu e ele estava lá no trono, o filho dele, Absalão, quis tomar o trono. E sabe o que Davi fez? Ele não ficou batendo no peito: Deus me colocou aqui, Deus que estabeleceu. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente saiu do palácio e falou: vamos embora. Tirou o sapato, descalço, saiu do palácio e falou assim: se foi Deus que me estabeleceu, Ele vai me trazer de volta. É um líder que sabe o lugar dele. Nós precisamos saber o nosso lugar. E o que aconteceu? Poucos dias depois ele estava lá de volta no trono dele, porque quem estabelece é Deus. Eu quero que você segure na mão do seu irmão agora. E eu quero que você, enquanto a Rebeca vai estar cantando aqui, eu quero que você, agora que você fechou os corredores, pode soltar da mão. É só para ficar bonitinho assim. Se tirar uma foto, sai bonito. Agora só, eu quero que você ore agora. É você e Deus.
quero que você cante. Quem vai cantar é a equipe de louvor. Eu quero que em cima dessa palavra você faça a sua oração com Deus. É você e Deus falando. Se essa palavra, de alguma forma você sabe que você precisa ser mais obediente, fale com o Senhor, peça perdão, se arrependa, se humilhe. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Algumas pessoas precisam de oração. Se você sabe que essa palavra falou com você, que você precisa fazer um concerto para viver uma vida de obediência, eu quero que você saia do seu lugar agora. Vem aqui, eu quero orar por você. Quero chamar os pastores aqui. Venham os pastores aqui. Fiquem aqui de frente para o povo. Os pastores vão orar por você. Se você sente, você vai receber um toque agora, para que essa natureza possa ser domada, domesticada, e você possa realmente entrar agora no novo de Deus. Pode continuar cantando, os pastores podem ir orando. Ore por essas pessoas. Pode vir. Se você precisa de uma oração, você sabe que você precisa. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me. Em nome de Jesus. Vai recebendo agora. Senhor, vai ministrando, vai trazendo cura, vai trazendo libertação, vai trazendo restauração. Senhor, dá corações sinceros, Pai, vai curando os corações. Senhor, esses corações rebeldes, corações que se rebelaram, que entristeceram ao Senhor, vai trazendo cura, Senhor. É um tempo de cura. Deus quer curar corações nessa noite. Deus vai curando agora, Senhor. Vai trazendo a cura, Senhor. Você que já recebeu oração, pode vir aqui para frente ou indo para o seu lugar, para que os outros possam receber a oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a tua cura. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Receba a tua cura. Em nome de Jesus, receba a tua cura no nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transforma-me. Põe as suas duas mãos na cabeça, você que está aí no banco. Deixa os pastores orando aqui, só você que está aí. Os pastores vão continuar orando aqui. Quero orar agora por todos.
que você possa receber uma mente renovada, que você possa se debruçar sobre a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, e no poder e na autoridade do nome de Jesus agora, todo espírito de rebeldia, todo espírito maligno que tem se levantado contra a palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor neste lugar, nós neutralizamos agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Espíritos malignos de rebeldia que têm se manifestado nos lares, e têm se manifestado nas crianças. Ouça, mãe, ouça, pai, o que eu vou te dizer agora. Às vezes você está dizendo assim: meu filho está rebelde. Às vezes você está dizendo assim: pai, meu filho está rebelde, ou minha filha está rebelde. Eu quero te dizer que isso é só o reflexo. A rebeldia não está na criança, está nos pais. Então, sonda o teu coração, sonde o teu coração, porque muitas vezes a rebeldia dos filhos está sendo gerada pelos pais, porque geralmente é uma criança, e a criança é tomada por um espírito de rebeldia. Esse espírito de rebeldia é liberado pelos pais, e a criança, ela é indefesa, ela começa a ser influenciada por esse espírito maligno. Então que você preste atenção, e eu quero orar agora pelas famílias, pelos lares. Deus tem me falado que tem o quê? Tem espírito de rebeldia se manifestando nos lares. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar todos os lares, Senhor, de cada pessoa aqui, Senhor, que está neste culto, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Pai, toda ação das trevas, demônios que têm se aproveitado, Senhor, de brechas nas famílias para agir. Pai, eu oro para que o Senhor traga luz, o Senhor traga entendimento, o Senhor traga a revelação da Tua palavra, para que tanto este pai como esta mãe, este homem, esta mulher, possa receber o entendimento, ó Pai, possa haver arrependimento no coração, para que esse espírito maligno não tenha mais legalidade para agir nos lares. Senhor, os casamentos onde algumas coisas estão desajustadas no casamento, Senhor, é raiz que vem da família anterior, no nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Teu Espírito traga luz, traga entendimento, traga revelação, Senhor, para que este homem, essa mulher, possa enxergar a raiz desse problema, possa se arrepender, pedir perdão. Espírito Santo, comece a fazer uma obra na igreja, comece a fazer uma obra no coração das pessoas, Senhor, para que eles enxerguem a verdade, para que a verdade se manifeste, ó Pai, e que eles possam realmente ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, possam viver uma libertação nos seus lares, possam viver uma libertação nas suas casas. Pai, eu os abençoo agora, Senhor, para que eles vivam a verdadeira paz, para que eles vivam a verdadeira provisão, e que todo espírito maligno bata em retirada, no nome de Jesus. A Tua palavra diz: se nós obedecemos a Tua palavra, o inimigo ele vem por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos. Senhor, que os Teus filhos fiquem firmes na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus os abençoe. Vá em paz no nome de Jesus.